Neste mundo só terei aflição. As lágrimas correrão. Meu Jesus, quem prometeu enxugar as lágrimas, consola o meu coração. Ó lágrimas, até quando molharás meu rosto triste? Meu Jesus prometeu e jamais falhará. As lágrimas Ele enxugará. Nos momentos de tristezas nesta vida, as lágrimas não se cansam de rolar. Meu Jesus, quem prometeu enxugar as lágrimas, consola o meu coração. Ó lágrimas, até quando molharás meu rosto triste? Meu Jesus prometeu e jamais falhará. As lágrimas Ele enxugará. Amém. Boa noite. Vamos lembrar de Abraão, ao Deus de Abraão, do Deus de Abraão. Vocês não vão perder isso aqui não, que vai fazer falta, hein? Vamos cantá-lo no ritmo do Castelo Forte? Vamos, né? Acho que dá, né? Deus de Abraão,
Sexta-feira passada, nós começamos a cantar, vamos começar às 7 horas a cantar. E, no final, apagamos as luzes, cantamos no escuro, ninguém olhando na letra. Quero o Salvador comigo. Quando terminou, foi uma explosão de intercessão, de louvor, de gratidão, de oração. Foi uma reunião muito especial. Agora, sexta-feira é festa. Precisa de festa, né? A mocidade precisa de festa. As crianças precisam de festa. Os velhos precisam de festa. Então vamos ter uma festinha, né? Uma festinha aqui na igreja. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Vamos ter uma festinha toda semana, sexta-feira, né? É um culto de festa, de adoração, de tambor, pandeiro, números especiais. Só que quando a gente começa, o relógio manda parar. Eu já estava quase mandando lá. É um problema. Então, sexta-feira, domingo de manhã, o irmão Carlos cedeu aí para a irmã Martins continuar a história do Sansão. E a macacada, né? Não vai perder, né? Ah, não vai mesmo. Eu sei que não vai. Não vai dormir de noite, né? Mas pode dormir, não tem importância, a mamãe chama. Pode dormir descansado. Agora, vamos ficar de pé. Vamos ler em Hebreus 11. Esse capítulo é considerado capítulo, a galeria dos heróis da fé, né? Mas ele é muito importante logo no seu início, porque ele nos explica, nos ensina claramente, realmente, e de uma maneira muito simples, o que é fé. Não adianta mais ninguém querer ensinar o que é fé, além disso aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí no verso 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, quer dizer, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, isso é que dá recompensa, né? Dos que o buscam. Te pedimos, ó Pai, que a nossa fé, a qual o Senhor mesmo nos deu, seja aceita por Ti. E que mais uma vez, vindo à Tua casa, cada um destas pessoas, cada uma delas, possa voltar recompensado. Eu não tenho nenhuma mensagem própria, minha mesmo. Tu sabes melhor do que eu. Mas é certo que o teu profeta tem, a Bíblia tem. E nós simplesmente queremos lembrar destas coisas tão profundas, tão grandes, tão poderosas, porém tão simples, que às vezes nós mesmos as esquecemos, porque são tão simples, mas elas têm tanto significado. Nós te pedimos, ó Deus, que nada venha impedir que isto seja feito, porque essa é a tua vontade, assim na terra como no céu.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Eu acho que é um capítulo que todas as pessoas, todos os crentes, desde as crianças, todos devem estar bem familiarizados com este capítulo, capítulo 11 da carta aos Hebreus. Porque, na verdade, ele começa explicando uma coisa que é fundamental para a nossa vida. Ele é abstrata, mas eu sempre digo que o abstrato ele se torna concreto através da prática. E nós vamos aprender no quarto selo, parágrafo 11, uma frase, uma sentença que é fundamentada nisto. Guarde isto. Nosso Deus é tão real. Se você até quer escrever, você pode escrever com exclamação. Nosso Deus é tão real. Você pode falar isso? Nosso Deus é tão real. Mas é assim. Você vai dizer, minha filha é tão bonita. Meu filho, a mamãe dizia, só ela que podia dizer isso. Meu filho, cria juízo, converte. Você é tão bonito. Mas é que a mãe coruja, né? Mas é isso aí. Você diz, nosso Deus é tão real, é tão real. Isso já especifica, caracteriza, determina essa fé. Porque a fé só tem sentido quando ela é posta, é aplicada, é dedicada a um Deus verdadeiro, real. Não é certo? Então, nós já aprendemos uma grande coisa, uma grande verdade. Quer dizer, já lembramos. E isso enquadra perfeitamente em qualquer estudo de fé, em qualquer matéria de fé, em qualquer passo que exija fé. De acordo com o profeta de Deus, a necessidade da revelação nunca pode ser superenfatizada. Quer dizer, nunca se fala tanto, nunca se fala demais. Todo tanto que se fala é pouco em relação à revelação da palavra. Mas esta revelação, ela não é outra coisa do que uma fé genuína na palavra. Ela não é outra coisa senão isso, fé genuína na palavra. O irmão Branham, por muito tempo, ele pensou, admitiu que os frutos do Espírito eram a evidência do batismo do Espírito Santo. Ele teve muita confusão, porque na era pentecostal, ele ainda alcançou aquilo e deu aquele avivamento pentecostal nos Estados Unidos, através dele. E ele sofreu muito,
por ter obedecido sua sogra no princípio e não ter entrado para aquele movimento. Mas ele foi numa reunião uma certa feita e lá haviam 2 homens profetizando. Tão maravilhoso aquilo. Ele tinha sido criado na igreja batista, quer dizer, ele era batista. Não tinha sido criado na igreja batista, ele era batista. Até então. E aquilo lhe admirou muito. Ele ficou muito admirado. Chamou a atenção. Ele falou: eu preciso conversar com aqueles 2 irmãos. Acontece que ele tinha um dom especial de Deus que revelava a vida da pessoa com a qual ele estava tratando de uma maneira especial. Então ele constatou que estava conversando com um genuíno cristão, aquele homem que profetizava, falava língua, interpretação e tudo. Então ele estava falando com um verdadeiro cristão. Depois ele procurou falar com o outro, que fazia a mesma coisa. Quem sabe um falava em língua, o outro profetizava, não é, irmã? Vocês 2 aí que estão ouvindo direitinho, né? E quem sabe ele estava muito admirado, né? Aliás, quem sabe não, ele estava muito admirado e ele estava satisfeito, porque ele não esperava outra coisa daquele outro. Mas qual foi a sua surpresa? Ele disse: ali estava um verdadeiro hipócrita, fazendo a mesma coisa que o outro fazia. Ele tinha uma mulher loira, a esposa dele era loira, e ele morava com a outra mulher morena e já tinha 2 filhos com ela. Então ele disse: ali estava um verdadeiro hipócrita, fazendo a mesma coisa. E aquilo o levou a um grau maior. Não levou a se escandalizar com os dons. Isso é que é o importante. Ele disse para aquele irmão: se você não vai na igreja, você fica menor do que o hipócrita. Porque o irmão disse para ele: eu não vou na igreja por causa do hipócrita que está lá, irmão Brandon. Ele disse: você fica menor do que ele. Isso quer dizer, você fica pior do que ele. Sua situação é pior do que a dele. Então, o que aconteceu? Aquele choque que ele levou, o levou a um grau maior. E isso é o que realmente deveria acontecer com todo cristão. Todo choque deveria te empurrar para um grau maior de fé, a tirar mais uma conclusão escriturística e aperfeiçoar mais a sua fé. Mas isso só pode acontecer com o eleito, porque o eleito ele não pode, não tem como ele não ser arrebatado. E por isso ele não se escandaliza, ele não alvoroça. É necessário que a gente fale e vai pontuando as coisas, porque é isso que faz com que a igreja ganhe substância real. Se nós temos um Deus real, a igreja é real. A igreja verdadeira, o cerne dela, a classe verdadeira é real também. Então, aquele choque, aquele susto, vocês que se assentam aí, vai ficar sentadas aí. Vocês não param nem aí, nem no banco. E suas mães não tomam modo com vocês. E o diácono fica assistindo isso aí. Eu estou vendo isso todo culto.
Vamos parar com essa brincadeira. E os diáconos ficam olhando, assistindo. E a ordem da igreja é seca nesse sentido, ela é legal, já ensinamos, não é? Então, nosso Deus é real. E todo choque, todo aborrecimento, leva o cristão a um passo maior, a uma conclusão melhor, maior, a um aperfeiçoamento de fé. Foi assim com o irmão Branham e com todos os cristãos. Porque você sabe que você se escandaliza com você mesmo, se decepciona com você mesmo, e você pode desanimar na fé. Você pode dizer, não, eu não culpo a ninguém. Porque a pessoa de bom senso, de boa consciência, ela não culpa quem quer que seja. Porque ela sabe que lá no juízo, no trono branco, não vai ter pecado de ninguém nesse mundo, seja de pai, de mãe, de filho, de pastor, de diácono, de administrador, de mulher, de obreiro, seja de quem for, não vai justificar. Ele vai para o inferno mesmo, vai ser julgado, vai ser queimado, vai ser perdido. Então, tendo um bom senso, ele não culpa ninguém logo aqui. Nós temos encontrado um bom número destes. Não tem que culpar ninguém. Eu que desanimei, eu choquei comigo mesmo, comigo mesma. Aí então, o que acontece? Nosso Deus é tão real, tão verdadeiro, que todos os tropeços que eu tenho, em outras palavras, a vida dele diz, só me levam para mais perto dele. Se eu caio, é nas mãos dele. Se eu caio, é para o lado dele. Se eu afogo no mar, é caminhando em direção dele. Porque você pode tropeçar e rolar e cair, se afastando de um ponto, de um determinado ponto. Você pode tropeçar, rolar e cair, se aproximando mais daquele ponto. Você está indo rolando, caindo, tropeçando, mas está indo em direção daquele ponto. A diferença de nós com os demais é só essa. Nós rolamos, caímos, mas é igual a capivara. Quem já pongou, já caçou capivara de noite, pongando com ciribrinho, tem essa experiência. Ela leva chumbo, pode ser onde for, esperneando, morrendo com chumbo no coração. Tem gente aqui que está lembrando de alguma coisa, né? Ela vai indo para o lado da água. Ela nunca, mesmo na angústia, mortalmente ferida, ela não esperneia e luta para dentro do mato, em sentido contrário da água. Ela só esperneia para o lado da água, que é a proteção dela. Agora, quem tem essa experiência, diz assim, meu Deus, mas que ilustração mais gloriosa. Chumbada, mortalmente ferida, mas está em direção aquela pomba ferida. Para onde que ela foi? A diferença, a única diferença que temos é essa. É por isso que ele chegou a dizer, é preferível cair 100 vezes e levantar 100 vezes, do que cair uma vez e nunca mais levantar. Cair só uma vez. Nunca caiu, mas o dia que caiu não levanta mais. É o jatubá com a ervinha lá, né? O jatubazeiro. Mas vamos chegar à conclusão sobre isso, porque, olha lá, né? A fé, ela é obtida através de contradições, de empurrões, de sulavancos, de fome,
de nudez, de contrariedade, de coisa que não deu certo, de coisa que deu nó na garganta, de coisa que te feriu, que te machucou, de injustiça que te fazem. A fé, ela não é obtida com pratinhos de doce. Ele chegou a dizer, se Deus respondesse às nossas orações assim que oramos, nós aprenderíamos a ser mais impacientes cada vez mais, e essa fé nunca seria perfeita. Nós teríamos um Deus servo. Um Deus servo. Mas aquele choque o levou para um milharal. E lá ele rolou, depois Deus disse, bom, agora eu vou te dar a resposta sobre isso. Chegou a hora. Não adianta, você não vai deixar de crer que há um Deus real, que há um dom real, que há uma palavra real por causa do hipócrita. Então, tá certo. Eu vou dar a interpretação de Hebreus capítulo 6 para você, através desse incidente. Porque isso chama-se incidente, não é acidente. Acidente é batida, é machucado, não é? Trombada. O incidente é uma coisa que te choca, um desentendimento. É uma coisa assim, teve um incidente com fulano, não é? Discutiu, um incidente. E contrariou a sua meta, seus pensamentos. Agora eu vou te dar. Porque nada fazia com que ele voltasse. Nada, absolutamente nada. Ele sempre ia mais para frente um pouco. É igual a mulher do piolho, pirracento mesmo. O diabo diz, esse homem é pirracento. Tudo que eu faço com ele só vai para o lado do Deus dele. Jó foi um pirracento. Agora você é uma pirracenta. Você já notou que você é uma pirracenta? Você pirraça o diabo todo dia. Aqui tem jovens pirraçando o diabo todos os dias. É pirraça. Então aquele homem, ele foi um exemplo em tudo, em todas as maneiras. Então lá Deus deu para ele a revelação. Aquele homem que semeou o trigo, o Senhor semeou o trigo, aí veio aquele cavaleiro de preto, né? Na escuridão da noite. Eu disse numa mensagem, e isso vale a pena ser repetido. Vale a pena ser repetido. Parece que eu gravei essa mensagem aqui no vídeo quando eu viajei. Eu disse, não foi, os evangelistas deveriam ter essa revelação. Não foi o diabo que semeou o joio primeiro. E depois o Senhor foi lá de noite escondido e semeou o trigo no meio do joio. Não. Foi o Senhor que semeou o trigo primeiro. Depois o diabo foi lá e semeou o joio escondido. Foi assim. Lá no Éden foi assim. Deus veio e semeou aquele casal santo, puro, toda a natureza intocada, pura, limpa. O leão não matava ninguém, animal algum, tudo em perfeita ordem. Aí ele veio e semeou a sua semente. Ele veio e semeou a sua semente. Agora aqui, é por isso que ele disse que essa necessidade da revelação nunca pode ser superenfatizada. Porque é justamente pela revelação que às vezes você prefere ficar com o errado. O errado, entre aspas.
Você prefere ficar com Israel, com o judeu louco por causa de ouro, de dinheiro. Você prefere ficar com o profeta mesmo nas suas contradições. Você sabe perfeitamente que Satanás não se importou com quantos pobres, viúvas, órfãos ficariam sem pão assim que ele tirasse Jó de cena. Leia o capítulo 29, eu estou com ele anotado aqui, eu ia ler, mas não dá tempo mais. Mas você lê em casa, o capítulo 29 de Jó. Lê e lembra disso. Vê se o diabo importou com aqueles órfãos, com aquelas viúvas. Vê se ele considerou. Ele focalizou o Jó, a pessoa do Jó, sem importar com o que ele ia causar. Para milhares até. É o diabo. Mas o que sustentou Jó foi justamente isto aqui. Ele tinha a revelação verdadeira de Deus, e aquela lepra serviu para que ele se aproximasse mais de Deus. Serviu para que ele falasse o que era reto de Deus, mostrasse que ele tinha uma doutrina correta, não aqueles que não ficaram leprosos. Por isso que ele, Jó, teve que orar pelos que não ficaram leprosos. Há muita gente nesse mundo que vai ter que me pedir oração ainda. Já vieram. Eu não sei se eu posso falar milhares, mas centenas e centenas já vieram me pedir oração. E você também, você fica sabendo que um dia aquele marido vai chegar e dizer: fulana, ore por mim. Aquele filho vai dizer: mãe, ore por mim. Ah, mas quantas vezes eu quis orar para meu filho, falei em Deus para ele, ele saiu quebrando cadeira, chutando as coisas, e o marido saiu vociferando, e aquela mulher não queria ouvir nada, agora está pedindo oração. Por quê? O que está acontecendo? O irmão Branham disse: eu não tenho tempo, mas você tem tempo de guardar, de ler em casa. Você escolhe o pior de Deus. Você escolhe o pior de Deus. Eu estava meditando, gente, há um corpo mais enfermo na terra hoje do que esse corpo, do que esse povo que crê na mensagem. Não é em Goiânia, no Brasil, não, no mundo todo. Jesus teve a hora de sua contradição. No Velho Testamento, cada um deles, Moisés, todo mundo. O profeta, entre tantas contradições que ele viveu, tem a morte dele, que foi um contraste. A mensagem está em contradição, e os céticos, os ateus manufaturados dizem: ah, não, ele disse que era 77 já passou e acabou. Não é. Ele mesmo disse que se um profeta falar uma coisa e não cumprir, então ele não é profeta. Mas vamos dar mais 10 anos para ele. Enganou, foi para 87. Ora, uma pessoa que nos combate tanto, e que diz crer no profeta primeiro do que nós, disse que se o irmão Branham não viesse, o Jesus não viesse em 77, o irmão Branham não era profeta.
Mas para mim Jesus pode vir em 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, chega lá. William Branham é profeta. É o profeta de Deus. Não me importa isso. E você sabe que isso também não importa. E nós somos o pior que Deus tem na terra. É o pior. Agora, qual é o melhor que ele tem? O que é que ele tem de melhor nesse mundo? O que ele tem de melhor? Ele tem as estrelas, a lua, o sol, os rios todos poluídos já, as aves, os animais irracionais, os pássaros, não é? O que ele tem de melhor? O que ele tem de melhor aqui na terra é sua alma. Essa alma que você tem, que vale mais que o mundo todo. Mas quando ele disse o pior de Deus, ora, o pior de Deus é melhor do que o excelente do mundo. É milhões de vezes melhor do que o excelente do mundo. Então é preferível, 1000 vezes preferível, 1 milhão de vezes preferível, estar com o pior de Deus, estar com o povinho de Deus e suas contradições. Nosso Deus é tão real, na verdade, Satanás é real. Ele pode, o Satanás, o diabo, tem criado doutrina que ele não existe, porque ele cria doutrina que Deus não existe. O irmão Branham disse, eu não adiantava o diabo dizer para mim que Deus não existe, porque ele sabia que eu já tinha visto Deus cara a cara. Então ele tentou me dizer que Deus não se importava comigo, importava com os outros. Agora preste atenção nisso. Então há a doutrina que é do próprio diabo negando a sua existência. Não, ele é real. Ele é real. Ele é verdadeiro, ele existe sim. Ele está me ouvindo agora, eles estão me ouvindo, sabem perfeitamente o que eu estou dizendo. Só tem uma coisa que parece ser tão grande que é tão grande que ele não gosta de ouvi-la. Ele é real, ele existe. Por enquanto. Por um determinado tempo. Agora aquele ali, ó, olha para lá. Olha ali para cima, de lado aí. Aquele ali, vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A diferença está aí. Veja aqui. No quarto selo, parágrafo 17 e 18, nós vamos ler o seguinte: quando você nasce na família, então é um filho e uma parte de seu pai. Você é uma parte de seu pai. Quando entrou o pecado, encontramos que o homem ali cruzou o abismo. E o sangue dos touros e bodes cobria o pecado. Porém não o podia remir, senão
até que chegasse o cloro verdadeiro que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado e a tirou completamente e a devolveu a seu pervertedor original, que é Satanás. O seu pecado não está aniquilado, não. Os nossos pecados. As suas mentiras continuam existindo. Todos os nossos atos indecorosos continuam existindo. Só tem uma coisa, que quem vai pagar por eles é Satanás. Quem vai pagar por eles é o diabo. Porque Jesus tomou sobre si. Mas não vai pensar que Jesus tomando sobre si está cheio de pecado hoje. Porque ele tomou o pecado do mundo sobre si. Não. Ele atravessou o abismo e jogou tudo em cima dele. Do diabo, que é o causador daquilo. Então, veja o quanto esse selo é importante. Fechou a brecha e tomou a mancha do pecado e a tirou completamente e a devolveu ao seu pervertedor. Seu pervertedor original, que é Satanás. Logo a Satanás. E ele agora espera seu tempo, é questão de tempo, de ser aniquilado eternamente. Ele existe, ele é real no sentido de existir, mas ele será aniquilado eternamente. Agora, isso ali mostra o que nós cremos. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam. Cremos que Satanás será completamente acabado e absolutamente aniquilado. Agora, em perguntas e respostas, ele disse: enquanto isso não acontecer, a igreja terá que lutar com o pecado até o último momento, até o último segundo. Ela terá que lutar com isso. Eu creio que quando é pecado é confessado sobre a base do sangue de Jesus Cristo, será desfeito de tal maneira, é como quando se lança uma gotinha de tinta negra numa tigela de cloro e a desintegra, tornando-a a seus químicos. A leva outra vez à sua condição original. Assim também funciona o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo não é uma superstição religiosa. O sangue de Jesus Cristo é uma satisfação da fé do crente arrependido. O sangue de Jesus Cristo não é uma química derramada em Jerusalém. O irmão Branham mostra isso. Ele está constantemente sobre a igreja até que ela seja arrebatada. Ele está entre o Pai, entre Deus e a igreja. E Deus olha a igreja através desse sangue. E ele não disse que o branco, ou verde, amarelo, olhado através do vermelho fica branco. Não, ele disse o vermelho, olhado através do vermelho, fica branco. Leva outra vez a sua condição original. Assim também funciona o sangue de Jesus Cristo. Isso então coloca o homem novamente do outro lado do abismo como um filho de Deus. E ele chega a ser,
pois até o poder criativo de Deus mora nele. Quando Deus manda que algo seja feito, assim será, e assim temos que chegar a ser. É fácil, é só voltar lá no Éden e ver que Adão não precisava de subir numa árvore para apanhar uma fruta, porque aquilo é criação, e a criação não pode ser mais do que o Criador. Então ele falava, a fruta vinha na sua mão. Ele podia falar para uma árvore: saia daqui e vá para ali. Aquela árvore mudaria, sem murchar uma folha sequer, e se poria no lugar que Adão quisesse. Ele poderia dizer: rio, eu não quero você mais aqui, passe por ali. Então o rio mudaria seu curso. Ele poderia dizer: eu não quero esse lugar alagadiço mais, levanta um pouco terra, a terra levantaria. Só que ele não fez, ele não precisou de fazer isso. Definitivamente ele não precisou, porque tudo estava em ordem. Agora, nós sim vamos precisar, porque tudo está em desordem. O pai está fora do lugar, a mãe está fora do lugar. Agora mesmo um cientista acabou de abalar o mundo com uma declaração sobre a mulher cortar o cabelo. Ele não é nenhum revelado, nenhum cristão cheio do Espírito Santo. Ele é um cientista, nem sei se ele crê na Bíblia. Mas ele disse que o cabelo tira a força, concentra todas as energias. Ele disse: a mulher, ela é preparada, ela é construída para perder sangue, energia. E se um homem perdesse todos os meses o sangue que uma mulher normal perde, ele morreria dentro de pouco tempo. Ele ficaria anêmico, fraco, débil e morreria. Ele disse: ela é dotada de uma energia especial. E esse cabelo que ela tem comprido concentra energias. E ele disse: mas agora ela corta e ela fica mais frívola. Ela fica mais frívola. Toda mulher, quando se separa do marido, a primeira coisa que ela faz é cortar o cabelo. E ela fica mais insubmissa. Ela fica autônoma. Ela fica rebelde. E ela quer ser mais do que o homem, porque lhe sobra energia, passa a sobrar energia. Ele foi criticado, ele foi afrontado por causa dessa política da igualdade. Mas olha, o segredo está aí. É só você ler 1 Coríntios capítulo 11. Por que é honroso para ela? Porque ela fica mais humilde, ela é menos frívola, ela é menos dominante, ela é mais feminina. E tem poderio sobre os anjos. Lhe dá autoridade sobre os anjos. Então é uma debilidade que é perfeita, é adequada para ela. Para ser mulher, ela tem que ter esse consumo de energia dentro dela própria. Então ele mostra que pode sepultar uma pessoa, uma mulher ou um homem mesmo, por quantos anos forem, o seu cabelo nunca se desfaz.
múmias de séculos e séculos, lá estão os cabelos intactos. Agora, isso tem cumprimento de selo, é cumprimento de revelação. É certo que ele disse, não quer dizer que porque uma mulher tem cabelo comprido, que ela não quer dizer, não é, que todas elas, não é? Mas você entende. Vamos ver aqui por que e para que no selo o irmão Branham censura a incredulidade. Porque a incredulidade é uma coisa oposta à fé na palavra. E a incredulidade na palavra te leva a ignorar os benefícios que certas exigências bíblicas te causam, porque são exigências em benefício da pessoa, em benefício da mulher, em benefício do homem. Até as exigências de alimento, de comer com ações de graças, tudo isso são ordens, são disciplinas para o benefício das pessoas. Então a incredulidade, que é o pecado. Pecado não é fumar, não é beber, não é nada disso. Pecado é incredulidade. Ele disse, essas coisas são atributos do pecado. Então ele vem e censura essa incredulidade. No quinto selo, parágrafo 23. Quinto selo, parágrafo 23. Eu não quero exceder muito hoje. E meu tempo já passou. Às vezes penso que nós confiamos demasiadamente no que tem dito algum grande mestre. Isso está bem. Eu não censuro ao mestre de nenhuma maneira, nem censuro a nenhuma outra pessoa. Unicamente censuro o pecado. Eu censuro a incredulidade. Eu não censuro a pessoa. Eu censuro a incredulidade. Por quê? A incredulidade é o lado oposto da fé. E o diabo sabe perfeitamente que enfraquecendo, roubando a sua fé, gerando incredulidade, você jamais esperará coisas que não se veem. Jamais você esperará uma santa Jerusalém. Você esperará uma mesa de milhares e milhares de quilômetros? Que essa fé mostra, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, através da incredulidade, o diabo leva o homem a contrariar a palavra em relação aos seus dias terrenos, a sua ordem e conduta de vida, e assim perder o senso das coisas que ele não pode ver. É fácil, um pouco difícil, mas é fácil. Um pouco complicado, mas é simples. Então essa incredulidade leva o homem a viver somente por aquilo que vê, por aquilo que sente, por aquilo que apalpa. Por isso que São Paulo, disse aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz, ou capítulo 4, por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você viu? Envolvendo, conseguindo tirar a sua fé, através da qual você obedece esses rudimentos, a ordem da igreja, a ordem de conduta de vida. Então você perde a segurança, você perde a visão. Das coisas que estão por vir, da ceia do Cordeiro, que nesse quarto selo você vai subir. Você vai subir num outro corpo, porque quando esse tabernáculo for desfeito ou transformado, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, nós os que estivermos vivos. Então iremos para as bodas do Cordeiro. Em Júpiter, em Urano, Plutão, que nada. Quantas galáxias existem? Isso está muito além do Sol. É uma questão de dimensão. Você gastaria milhões de anos-luz para chegar lá nesse corpo. Você morreria milhões de vezes e não chegaria lá. Mas a hora que vem esse corpo, é uma questão de dimensão, é segundo apenas. Num segundo, no abrir e fechar de olhos, você está lá. Agora, por que esse anjo vem no quarto, pega um homem e vem no quarto e faz dele essas 7 dias tão sobressalentes, 7 selos, um selo cada dia? Para quê? Que significado tem isso? É uma coisa que ninguém compreende, é difícil? Não. Excesso de energia. Temos grandes tenistas, temos grandes policiais, mulheres policiais, grandes pilotos, astronautas, jogadoras de futebol, jiu-jitsu, karatê, faixa preta, faixa azul, faixa roxa, e é tanta coisa. Excesso de energia não faz que ela seja branda, que seja aquela novilha que o vaqueiro velho escolhe para ser uma boa mãe. Ela fica fogosa, ela fica rueira. Mas para completar, a igreja está com o cabelo cortado, por isso ela está com excesso de energia, por isso que ela está trabalhando, como diz o profeta, como um mulo, que tem muito mais resistência do que um cavalo de pura raça. Ela está trabalhando, ela está fogosa. Vocês estão enganados, nós é que estamos como Abraão, nós estamos fora do mundo. Você não sabe o que está acontecendo. A igreja está de cabelo cortado, ela está frívola, ela está ocupada, ela está fogosa, histérica. Está lhe sobrando energia, ela não pode ser débil, ela não está perdendo sangue por 12 anos para chegar fraca e tocar na orla do vestido de Jesus, precisar de Deus. Ela tem meios,
para conseguir as coisas. Ela tem política, ela tem representantes, ela tem papa, ela tem bispo, ela tem arcebispo, ela tem ouro, ela tem prata. E o São Pedro mesmo nunca teve ouro, nunca teve prata. Ele disse: não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o aleijado, o paralítico, se pôs a pular e saltar. Quando um homem ajoelhou nos pés de Pedro para adorá-lo, ele disse: não, Senhor, levanta, porque eu sou homem igual a você mesmo. Mas quando vem essa igreja forte, ela está com o cabelo cortado, está sobrando energia, ela está frívola, ela está quente. Não com o Espírito Santo. Aí não existe perfeita força por perfeita debilidade. Não existe a fragilidade da igreja. Não existe fragilidade, a feminilidade. O feminismo acabou. É um machismo completo. As mulheres viraram machistas, condenando o machismo. Condenando o machismo, elas viraram os maiores machistas que existem. E mandam, e assim por diante. Mas é assim, desde criancinha já com o cabelo cortado. Desde criancinha, já na fila da ceia de mini sainha. E vai crescer, daquele jeito. E depois não vai ter jeito. Olha, gente, sobre a base da fé na obra de Cristo, vamos ver só essa parte aqui, e nós vamos terminar. 252 do quinto selo. Vocês notam que nós não vivemos preocupados com a interpretação das coisas, mas elas vêm na hora certa. O homem com cabelo crescido é desonroso porque ele fica débil. Então ele diz: Sansão tinha o cabelo crescido, mas ao contrário da história, dos filmes, Sansão era fraquíssimo, para que a força de Deus manifestasse nele. Ele disse: esses jogadores de futebol, esses homens que deixam o cabelo crescer, eles não estão aguentando correr 90 minutos. Eles não estão aguentando mais. E além disso, vivem dopados. É uma alimentação sintética, é uma química, é uma alimentação. E prova tanto que um jogador de futebol no Brasil passou de 30 anos, ele já não presta mais. Já perde o valor. Há países como Camarões, por exemplo, um jogador de futebol na Copa passada, com 40 anos, foi a maior novidade da Copa. Um negro, um homem de cor lá, um negro, que corria 90 minutos, sorrindo, brincando. Só que ele não era cabeludo. Você pode ver quando eles ficam cabeludos, eles ficam pálidos. E a Bíblia já disse que é desonra, porque ele tem que ser forte. Ele tem que ser a cabeça, como Cristo. Jesus veio com o cabelo crescido, ele era nazireu. E ele era fraco, fraquíssimo. Frágil. Você está enganado. Você diz: olha, Isaías disse: não tinha beleza nem formosura nele, para que o desejássemos. E ele não era roqueiro, não.
Ele não estava de óculos redondo, óculos azul, redondo, um saquinho de cocaína do lado, não. 2:5:2, não é? Então, quando você vê as Escrituras abrindo-se tão perfeitamente, e o que tem sucedido através dos últimos 20 ou 30 anos, e o vê perfeitamente vindicado, você vê as Escrituras dizendo exatamente o que tem sucedido e o que está por diante. Então, sobre a base da fé, que é a prova das coisas que não se veem, mas que se esperam, não é? A base da fé, sobre a base da fé na obra de Cristo, ali onde você está sentado, os que levantaram a mão, desde este momento em diante já está acertado. Eu agora tomo a Cristo como seu Salvador, como meu Salvador, e por Ele viverei o resto de minha vida, e desejo que Deus me encha com o Espírito Santo. Mas sobre que base? 3 pingos d'água e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. Não existe Bíblia para isso, não existe Bíblia. A história da igreja primitiva nunca fez isso. Nem a história, nem na Bíblia. O batismo que fizeram de criança, inocente, e com um pinguinho d'água na cabeça, foi 325 anos depois de Pedro, depois de Cristo, depois dos apóstolos, no concílio de Nicéia em Roma. Tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, é para aquele que crê. Ele disse: arrependei-vos. De que tem uma criança inocente se arrepender? Como a criança inocente pode crer? Ela é salva. Todo inocente é salvo. Todo inocente é salvo. Aquele que crê e for batizado, arrependei-vos e sejam batizados. Ele estava falando isso com inocentes? Aí ele disse, Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse aqui é o mistério. Agora, eu dou graças a Deus, sabe, irmão, irmã, porque essa igreja está débil. Essa igreja está fraca. E para terminar agora, eu tenho isso aqui: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, viu, Satanás? Para que em mim habite o poder de Cristo. Você tem que saber disso. Não fique só reconhecendo o que o diabo faz, não. Reconheça que o poder de Cristo habita em você. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha, Cafaz estava forte de moral, Anás estava forte, todo mundo estava forte, todo mundo estava forte. Maria estava tão fraca. Hoje entrou uma senhora, mãe de médico, uma senhora, ela dizendo: eu tenho advogado na minha família, eu tenho médico, tudo, e gritando no escritório, mas gritando com toda a força: por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que ser assim? Eu sou a única da família. Por que marcada aqui, costurada aqui, tem tanto suicídio e não morre?
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu fiquei caladinho, falei, desabafa, desabafa. Ela gritou, chorou, gritou, gritou. E eu fiquei só olhando para ela, tinha hora que vinha lágrimas nos meus olhos. Eu fiquei segurando, com um pouco. Fui vendo um quadro. Fui vendo um quadro direitinho. O ladrão tinha irmãos. Tinha irmãos também. Quem sabe os pais também puseram para casa. Ela disse, minha mãe disse, eu espero te ver morta. Eu quero te ver morta, porque você é vergonha da família. A hora que eu falei, eu disse, quem sabe, senhora? Aquele ladrão também perguntava por que só eu que saí dessa maneira. O sujo, a ovelha negra da família. Maria Madalena, quem sabe ela mesmo chorou muitas vezes. A mãe chorou, botou para fora de casa porque era lei. Os pais, as outras irmãs tinham vergonha dela. Raabe era tão fraca, tão débil. Aí eu disse para ela, agora a senhora pensa um pouquinho. Onde estão os irmãos do ladrão? Onde estão as irmãs de Maria Madalena? Onde estão? E assim por diante. Onde estão? O ladrão fraco, débil, está no paraíso. Aleluia. Igreja forte não é de Deus. Igreja forte não é de Deus. E igreja rica não é de Deus. Igreja bonita não é de Deus. Difícil uma mulher bonita ser salva. Difícil um homem rico ser salvo. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil uma mulher conformar com sua beleza natural, mas quanto mais bela, mais ela quer picotar o cabelo, mais ela quer ajeitar, mais ela precisa de um salão. Ela que não precisava, quem precisava era feiosa, para fazer um retoque então. Mas quanto mais bonita, mais pintada. A igreja de Jesus é feia, não tem formosura nela, é fraca, está perdendo sangue há muitos anos, mas ela tocou na orla do vestido de Jesus. Essa é a revelação dos selos. Termina, Moanias, termina. Vamos colocar de pé. Sexta-feira nós teremos outro banquete espiritual desse, se Deus quiser. A Rádio Clube você pode sintonizar agora às 10 horas da noite. Senhor Deus, nós temos sentido a divina presença do Senhor sobre nós, porque nossa fé tem sido crescida e fortalecida, Senhor. Ó Deus, pelo que nós agradecemos, Senhor, porque agora podemos dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abençoe, Senhor, cada um, Senhor, enfermo que está aqui nesta noite. Nós cremos na cura divina, ela é nossa. Nós cremos no poder vivificador. Nós cremos em todas as promessas de Deus. Ó Pai, agora nós unimos a nossa fé por cada um que pede, Senhor, na presença do Senhor, por cada problema, por aquilo que ele necessita. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um outro, volte para casa feliz, dando glória a Deus.